Olá, amigo, ouvinte do Evangelho de Jesus Cristo. Você que ouve a nossa oração do dia. Eu quero, junto com você, fazer a reflexão de um texto onde o apóstolo Paulo escreveu algo muito importante. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 17. Ele nos diz assim: quando eu, portanto, deliberei isto, usei de leviandade? Ou o que proponho, o delibero segundo a carne, para que em mim haja sim, sim e não, não. Paulo aqui nesse texto, ele começa a dar explicações aos irmãos que estavam em Coríntio acerca da sua demora. E o que eu quero refletir com você é porque há em nós a dificuldade em dizer não ao pecado, em dizer não a tudo que pode nos afastar de Deus. Por que dizemos não ao invés do sim? Amigo, ouvinte da palavra de Deus. Observe bem que rumo teríamos tomado se quando Eva chegou até Adão e disse assim: esposo, olha, essa fruta aqui é muito gostosa. Não é como diz, não. Se comêssemos, morreríamos. Estou vivendo a Silva, hein? É muito boa. Você já pensou se Adão dissesse a ela, não, ela pode ser saborosa, prazerosa, ela pode ser suculenta, ela pode ser bonita, mas meu pai disse para não comer, então eu não vou comer. Você já pensou como seria diferente a nossa vida se Adão tivesse dito não a Eva? E o que dizer mais lá na frente de Abraão e Sara? Quando Sara, debaixo de uma promessa de Deus que ela seria mãe e que Abraão seria pai de nações, pai de multidão, aos olhos de Sara, o tempo da promessa se cumprir se estendia. Na cabeça dela estava demorando, talvez na mente dela passasse, né? Deus não vai cumprir isso. Isso é impossível, eu já perdi o costume de mulher. Talvez se Abraão dissesse não a Sara, quando Sara o propôs relacionar-se intimamente com a sua escrava Agar, e desse relacionamento nasceu Ismael. Por conta disso, nós vimos até hoje a guerra no Oriente Médio. Ismael é o pai dos árabes, Isaac é a descendência pura, a raça eleita de Deus. Os israelenses, árabe e israelense, não se entendem e são da mesma linhagem. Por que Abraão não disse não a essa proposta indecente de Sara, ao invés de sim?
teria sido um desfecho melhor para a nossa humanidade nos dias de hoje. Porque Davi, ao invés de dizer sim à voz de Satanás na sua cabeça em possuir Betseba, mulher de um dos seus guerreiros, por que Davi não disse não àquela voz diabólica em seus ouvidos? Ei, você já pensou o quanto Davi poderia poupar dos seus familiares de sofrimento, de incesto, de morte, de guerras? Tantas catástrofes ocorreu na vida de Davi, porque ao invés de ele dizer não à voz do diabo, ele disse sim. Eu poderia gastar outros momentos falando, outras horas, acerca de vários nomes, mas eu tenho uma boa notícia para te dizer. Ei, alguém disse sim. Alguém veio dos altos céus. Alguém nasceu de um útero. Alguém nasceu de um ventre, de uma mulher. Alguém foi recebido em seus seios e amamentado. Alguém teve um pai por nome José. Alguém nasceu e quando lhe foi proposto a ideia de que ele teria que ser o sacrifício vivo de Deus, alguém que recebeu essa direção da parte do pai, ao invés de ele dizer não, ele disse sim. E o sim dele nos ajudou muito, prevaleceu. Quando o diabo foi até ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E ele disse: não, vou fazer a tua vontade, porque nem só de pão viverá o homem. Jesus disse não a Satanás. Jesus disse não ao pecado. Jesus disse não à tentação. Jesus disse não para que eu e você hoje dissesse sim. Ei, jovem, ei, senhora, ei, criança, ei, amigo do Evangelho e ouvinte. Diga não ao pecado. Ei, jovem, diga não aos convites malediciosos. Alguém disse não para que eu e você hoje pudéssemos dizer sim, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e obrigado por sacrificar a sua vida para que eu tivesse a eternidade às minhas mãos. Alguém disse não às tentações, aos pecados, para que eu e você hoje disséssemos sim. Portanto, eu escolhi dizer sim ao Senhor Jesus. Eu digo sim, Jesus. Eu digo sim, Jesus. Eu recebo a tua salvação. Eu recebo o teu sacrifício. Eu recebo o teu senhorio. Que Deus abençoe a sua vida. No nome santo de Jesus. Diga não ao pecado e diga sim à salvação e ao senhorio de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pastor Luciano, Comunidade Restauração em Cristo, Salvador, Bahia. Shalom.